Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, hoje vamos continuar nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses e hoje vamos ver o capítulo 3, tá bom? Bom, como nos outros anteriores, eu não vou ficar falando o capítulo 3 toda hora, porque já que ele é o específico, vamos falar apenas os versículos, tá bom? Vamos ver o que o capítulo 3 de Filipenses tem a nos ensinar. Versículos 1, 2 e 3 dizem assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aqui mostra no versículo 1, né, do capítulo 3, que Paulo ele tem o maior prazer em relembrar todas as regras, todos os dogmas, né? Tudo aquilo que envolve salvação. Por quê? Porque ele sabe perfeitamente que é para a segurança dos filipenses. Muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, vamos ler isso de novo, eu já li. É para quê? É para sua segurança, irmão. É por isso que Deus ele é muito didático. Os profetas são didáticos, os apóstolos são didáticos, para a gente sempre estar relembrando. Versículo 2: Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos da circuncisão. Então aqui Paulo não está dizendo para me fazer acepção de pessoas. Paulo não está dizendo para me deixar de falar com alguém. Paulo está dizendo que eu tenho que evitar esse tipo de gente. Os cães, ou seja, aqueles que tudo é maldade, que tudo que vai fazer ele leva para a maldade. Guardar dos maus obreiros, aqueles que se dizem de Cristo não são, e alguns judeus, né? Não todos, generalizando também, mas tem muito judeu, quando você vai conversar, pelo menos na época de Paulo, pelo menos nesse período agora, eu conheço muitos judeus, gente boa, certo? Converso, dialogo, super legais, que o Eterno os abençoe, meus amados irmãos judeus em Yeshua HaMashiach, tá? Vocês no meu coração, vocês são excepcionais, os que eu conheço, tá bom? Não conheço todos. Versículo 3: Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Agora Paulo está explicando que tipo de judeu é. Aqueles que confiam só na carne, que não confiam em Cristo, ou seja, que não aceitam Cristo como Salvador, e que estão mais preocupados com as coisas, com as simbologias terrestres, do que com as simbologias espirituais. Bom, interessante isso aqui. Versículos 4 a 6 diz assim: Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. O que Paulo está dizendo? Que se ele fosse confiar na carne, ele tinha todos os motivos para confiar. Por quê? Porque ele era hebreu, da tribo de Benjamim, israelita diretamente, porque a mãe de Paulo. Uma coisa interessante. Para o judeu, você só é judeu se a sua mãe for judia. O pai de Paulo era romano e a mãe de Paulo era judia. Então, eu não sei se até hoje isso é válido, mas para a época, você só é considerado judeu, entre aspas, se a sua mãe for judia. Tá só explicando aí. Então, a mãe de Paulo era da tribo de Benjamim. E Paulo ainda era um fariseu. Então, se Paulo fosse confiar na carne, então Paulo já estava seguindo todos os conformes. Mas Paulo percebeu que isso não era mais válido, confiar na carne, e olha o que diz no versículo 6: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo ele era tão zeloso pelos dogmas dos fariseus que ele perseguiu a igreja de Cristo. Então, tem gente hoje que está numa religião, mas que vive mais o zelo da religião do que Cristo, e elas perseguem os verdadeiros seguidores de Cristo, independente da igreja que congrega. Existe seguidor de Cristo em toda a denominação cristã? Existe. Mas existe muita gente sendo enganada também, que é o assunto de outro tema. Que eu vou abrir em Timóteo, também vou trazer para vocês Timóteo, e vou explicar melhor essa situação. Mas é justamente esse ponto. Paulo ele era tão zeloso com a ideia dos fariseus que ele perseguiu a igreja de Cristo. Então tem gente que é tão cristão envolvendo a sua religião que ele persegue até mesmo a igreja de Cristo. E nós sabemos quem persegue a igreja de Cristo, persegue a Cristo. Né? Interessante. Versículos 7 a 9 diz assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Ou seja, o que para mim era alguma coisa, eu perdi por causa de Cristo. Como eu já disse anteriormente, tem certas coisas que hoje, se por causa do sacrifício de Cristo, uma parte da Torá não é mais válida.
tá? Não é toda, tome muito cuidado. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vamos entender isso aqui. Paulo não está dizendo que a lei foi abolida, ou toda a lei foi abolida, uma parte foi abolida. Paulo está dizendo que a justiça dele vem de Cristo, que a salvação vem por Cristo. É isso que Paulo está dizendo. A salvação não vem pela lei, a justificação não vem pela lei. A justificação vem apenas por Cristo, e Paulo chama Cristo de Senhor. Paulo não chama Jesus de Deus, que Jesus não é Deus. Quem acompanha o canal já está familiarizado com isso. Tá? Se você não compreendeu, eu vou botar aqui no comentário fixado o link para você assistir quem é Deus segundo Jesus Cristo, quem é Deus segundo a Bíblia e quem é Jesus segundo a Bíblia, eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? E ele fala que antigamente achava que a justiça vem da lei. Não, eu guardo a lei, eu estou salvo. Tem gente que prega assim, eu guardo o sábado, eu estou salvo. Eu guardo o sábado, mas o sábado não me salva. Eu guardo a Torá, mas a Torá não me salva. A Torá que é válida, a parte da Torá que é válida. Eu guardo. Mas eu nunca vou pregar aqui que a lei salva. Eu nunca vou pregar que a lei me justifica. Quem me justifica é Cristo, quem me salva é Cristo, e por ser salvo em Cristo eu guardo a Torá. Por Cristo me justificar, eu guardo a lei. É nesse sentido que temos que compreender. Tá? E que toda a justiça, versículo 9 aqui, vem de Deus pela fé. Tá? Versículo 10, 11 e 12. Para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição, é a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não já que a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Vamos entender esse contexto aqui. Paulo está dizendo que pela fé em Cristo, pela justificação em Cristo, pela ressurreição de Cristo, Paulo tem que passar por aflições. Você quer ser salvo, você vai passar por aflições, por problemas. Mas não problema que você causa pelos seus erros, mas por você ser uma pessoa íntegra, correta, justa e que as pessoas te causam problema, te difamando, te caluniando, te perseguindo, você muitas vezes perdendo o emprego. Não estou dizendo de erros que você comete. Estou dizendo que pelas suas virtudes você é perseguido por ter Cristo Jesus. É nesse sentido. E Paulo coloca no 11, para que se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo sabia que vai morrer. Paulo sabia. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu posso morrer antes da volta ou posso ficar vivo até a volta dele. Certo? É esse que é o ponto. No entanto, é a mesma questão que eu espero. Tá? Eu espero que se eu morrer, Jesus me ressuscite pelas aflições que eu já passei pelo Evangelho. Fui expulso até de casa por causa do Evangelho. A situação foi muito grave. Tá? Um dia eu faço um vídeo do meu testemunho de geral para vocês. Versículo 12. Não que já tenha alcançado ou até seja perfeito. Isso aqui também vale para todos nós. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Nunca disse que eu sou melhor do que ninguém. Mas eu continuo no caminho que eu escolhi. O que é ser preso por Cristo Jesus? Se eu abro mão da vontade da carne, se eu abro mão do pecado por Cristo, eu estou preso com Cristo. Porque Cristo fez isso. Cristo abriu mão de tudo para obedecer ao Pai. E assim como Cristo, nós também devemos ser. Então, por exemplo, eu não sou adúltero, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para ambientes ilícitos, eu não creio em outros deuses, eu não dou mau testemunho, eu não gero escândalo. Minha vida é dar o testemunho e viver normalmente. Então, esse é o exemplo que eu pego da minha vida. Você tem seu exemplo. Entendeu? Então, nesse sentido, eu não sou perfeito. Mas se eu abro mão das coisas do mundo por Cristo, eu estou preso em Cristo também. Versículo 13 a 15. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Isso é importante. Muitos cristãos, Paulo fala assim, eu não julgo para quem já alcançou a perfeição. Existem pessoas que já alcançaram a perfeição em Cristo. Eu não se eu conheço alguém, eu não sei. Mas deve ter alguém que está quase se pantanar. E Paulo não julga. Mas Paulo não olha para o passado. Tem gente que olha para o passado. Ah, mas no passado eu tinha isso. Ah, mas no passado eu tinha aquilo. Não é para você fazer isso. Passado é passado.
Ah, mas no passado, esquece o passado. Eu esqueço o passado. Às vezes demora para esquecer, se for uma mágoa, uma ferida, alguma coisa assim, demora. Mas quando você esquece, a paz vem. Hoje eu tenho paz. Esqueci, deixei para lá. Deus é justiça. Entende? É nesse sentido. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo. E isso tem que ser o nosso alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Esse é o nosso alvo. Só que, infelizmente, muitos cristãos hoje estão tão preocupados com carro, com dinheiro, com faculdade, com emprego, concurso. Esquece o espiritual. Só quer saber das outras coisas. Porque não conhecem a Deus. Puxa a vocação errada. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. O que significa isso? Quando nós, eu vou falar de mim, os outros eu não sei. Quando eu falo para você algo, é um estudo da Bíblia muito aprofundado, certo? Estudado, oração, jejum, tal. Então, quando eu trago para vocês, você tem todo dia de pensar diferente de mim e eu também tenho o dia de pensar diferente de você. Mas quando algum assunto nós estivermos errado, Deus nos revelará quem está correto. Como eu já fiz aqui uma vez um vídeo sobre determinado assunto, eu estava errado, certo? Eu estava sobre alguns pontos, refiz o vídeo e Deus me mostrou isso aqui é desse jeito. Eu não tenho medo de falar. Eu não sou perfeito, não sou melhor do que ninguém. Eu sou submisso a Deus. Se Deus falar, meu filho, isso aqui não é assim, opa, galera, olha, desculpe, isso aqui não é desse jeito, mas infelizmente tem pessoas hoje que não deixam Deus revelar. Por quê? Porque ele está preso na religião. Ah, mas a minha religião diz isso, o pastor diz isso, o padre diz isso. Ele está mais preocupado com o que o homem está falando do que a Bíblia. Eu sigo a Bíblia. Se independente do pastor, ele está pregando, está de acordo com a Bíblia, beleza. Se não está, eu abro a Bíblia e falo, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim. Como tem muitos vídeos que eu faço aqui do canal com temas, que eu vejo que me enviam os vídeos, olha, e eu não cito nomes, eu não vou ficar, porque eu sei que esses caras gostam de showzinho, gostam de palco, eu não dou palco para inimigo, não. Eu não dou palco que para falso profeta. Então, eu faço o vídeo mostrando que ele está equivocado. Olha, isso aqui não é assim, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Por quê? Porque a sabedoria tem que ser usada, né? Por isso que muitas vezes eu trago sobre a Torá, sobre a lei, sobre o mandamento, sobre o sábado, sobre o vinho da Santa Ceia não ser vinho alcoólico, não pode ser fermentado. Já trouxe para os irmãos. Porque tem muito vídeo de gente falando besteira por aí. Pode ser, a pessoa muitas vezes é sincera com Deus. É sincera com Deus. Está falando muita besteira, sem estudar a Bíblia. Versículo 16 a 18. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Antigamente, o líder religioso, né, Paulo era um líder, ele, olha, siga meu exemplo, em tudo. Hoje, a maioria dos caras faz isso, entendeu? A gente não sabe a vida desses caras. Mas eu já tive, infelizmente, irmãos, mulheres de alguns pastores desabafando comigo, dizendo que trata ela mal, violência em casa, tanto psicológica quanto física. Às vezes nós endeusamos certos líderes e pastores, a gente não conhece como ela tem. Teve até mulher de pastor que chegou para mim para desabafar, pedindo auxílio, pedindo conselho, dizendo que o marido tinha traído ela com a novinha da igreja, com a mocinha da igreja, com a jovem da igreja. E eu não sei o que falar para essa pessoa. Eu nunca fui casado. Eu já fui noivo, já namorei, me traíram, larguei de mão e fiquei para lá. Mas casamento é outra história. Então, muitas vezes, te Deus essas pessoas e não conhecem realmente os frutos. Eu sou professor. Eu tenho alunos que é filho de pastor, que é filho de ancião, que é filho de presbítero. Todos, todos, todos. Agora, dos meus alunos, professor, abre aspas, eu queria tanto que meu pai fosse em casa como na igreja. Isso é muito triste, irmão. Essa hipocrisia desses caras é muito triste. Não são todos os homens que são assim, mas dos meus alunos são todos. E muitas vezes os meus alunos se revoltam com a igreja, se revoltam com Cristo por causa desse tipo de gente. 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. É esses caras que eu estou falando agora. Eles estão na igreja pregando, cantando, é líder não sei do que, anda de lenço, algumas igrejas usam, véu não sei o que, mas são inimigos de Cristo.
São inimigos de Cristo. Quando nós temos, irmãos, a carta de Timóteo, vamos aprender mais detalhadamente isso aqui. Não vou entrar no detalhe agora. Mas são inimigos de Cristo. Versículos 19 a 21. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Isso aqui não é somente para as pessoas que eu disse anteriormente, mas para aquelas que estão na igreja, os falsos profetas, que ficam só querendo dinheiro, dizendo que não se preocupa com o pobre, que não se preocupa com os famintos, que existe desde os tempos da Bíblia, que vai comer o seu camarão, que vai trocar de carro. Para esses falsos profetas do inimigo, é isso aqui que é o fim deles. Que só pensa em dinheiro, pastor que só pensa em dinheiro, que briga por causa de salário, que prega por causa de salário, que canta por causa de salário. É isso aqui que é o fim deles. Que não, de graça você recebe a palavra de Deus, de graça você dá. Isso é o erro desses falsos profetas e que muitos irmãos sinceros estão sendo enganados por esses caras. Eu nunca nos meus vídeos eu pedi like. Nunca nos meus vídeos eu pedi para compartilhar. Você fica à vontade para compartilhar, você fica à vontade para dar like, você é livre. Porque eu prego, porque eu sei que é dado de graça. Eu não faço para ter glória, nada disso. O meu canal nem é monetizado. Por quê? Porque eu prego a verdade e porque eu não quero isso. Eu não faço isso pelo dinheiro. Eu sou professor, eu trabalho, não preciso. Ah, mas se eu precisasse, eu ia conseguir outra coisa. Deus ia abrir outra porta. Entende, irmãos? Entenda isso. Então, tudo que a pessoa faz dizendo que é para Deus, para o Evangelho, cobrando dinheiro, o fim deles é a perdição. E quando você ouve esses caras, eu não vou falar agora que isso é a carta de Paulo a Timóteo. No próximo mês, vamos começar Timóteo 1 e 2, as cartas de Paulo, e você vai ver por que é perigoso seguir esses caras. Tá? 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu espero o Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar na Nova Jerusalém. Eu não faço questão de rua de ouro, esmeralda, rabi, safira, sardônia. Eu não faço questão nada disso. Eu quero estar com Jesus. Por mim, eu ficava no céu abraçado com Jesus 24 horas. Eu ficaria. E escutar ele me ensinando, meu Deus do céu, é um sonho que vai se tornar realidade. Eu no céu escutando Jesus Cristo me ensinando, junto com o Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. É isso que eu quero. 21. Que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido. Sabe esse corpo abatido, cansado, que se cansa, que fica suando, que às vezes tu acorda e não quer sair da cama, tu coloca o soneca 50 vezes, esse corpo não vai mais existir. Nós temos um corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então Jesus nos dará isso porque Deus deu poder para isso. Meus irmãos, que possamos ter entendido o capítulo 3 de Filipenses. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos.